Infelizmente, eu tive que parar com as filmagens mais uma vez do Caos da Liderança, por conta de que, você se lembra, eu tive que sair às pressas da casa do meu pai. Aí eu trouxe as coisas da casa do meu pai para casa da minha mãe. Eu sabia que isso não seria uma ideia boa, mas foi uma emergência. Eu tive que correr às pressas e pegar as minhas coisas de lá, porque ele estava muito violento e quebrou o quarto todo, como você viu no vídeo. E aí eu tive que ligar para minha mãe, porque era a pessoa mais próxima. Eu sabia que isso não seria uma ideia boa. Fui às pressas para casa dela, levei todas as minhas coisas para casa dela. E desde criança eu nunca me dei bem com ela, mas eu fui muito honesto com ela. E desde o começo eu já percebi que não ia dar certo, porque eu pedi para ela não mexer nas minhas coisas, entendeu? Eu falei, não, essas são as minhas coisas, eu vou deixar nas caixas, e aos poucos eu vou arrumando as minhas coisas aos poucos. Isso foi no primeiro dia, mas ela não me respeitou, ela foi e começou a vasculhar todas as minhas coisas. Então ela foi e pegou item por item, limpou item por item e colocou onde ela queria todas as minhas coisas. Eu não tive praticamente escolha nenhuma, porque eu estava nessa situação difícil. E eu já percebi que ela não ia respeitar os meus limites, os meus desejos, o que eu precisava naquele momento. E desde o começo, quando eu entrei na casa dela, eu percebi que ela tinha uma necessidade muito grande de falar comigo, mesmo eu dizendo que eu não estava conseguindo dormir, entendeu? Eu estava tentando explicar, eu não dormia, estava muito cansado. Eu tinha acabado de passar por um momento muito difícil, que eu precisava de paz, de calma, de um ambiente familiar tranquilo. E esse é um outro ponto, ela estava muito agitada. Ela acordava às 4 horas da manhã, já começava a fazer barulho, arrastar cadeira, bater porta, abrir janela e fechar. Mas assim, com uma vontade muito agressiva de fazer essas coisas, se dá para entender. Não é que ela estava, sabe, fazendo assim, com o objeto, era... Dá pra entender? Se fosse arrastar uma cadeira, arrastava a cadeira mesmo, assim, como se tivesse um tipo de raiva e ódio. E a gente não tinha brigado desde então, era já o começo de tudo, sabe? Tinha acabado de entrar na casa dela. E eu percebi que alguma coisa estava estranha e muito errada. E ela está, ou ele, na verdade, porque meu pai era antigamente mais calmo do que ela, ele está muito parecido com ela, então os dois estão muito, muito parecidos um com o outro. E desde o começo eu falei pra ela, olha, você tem que ser autônoma, independente, porque, sabe, nós não somos amigos, sabe? A gente parou de conversar porque ela me abandonou, na verdade, ela me colocou pra fora da casa dela quando eu tinha 10 anos de idade. Desde então a gente não tem muito contato, sabe? Depois disso, quando eu tinha praticamente 16 anos de idade, ela voltou com meu pai e eu falei pra eles não voltarem, que eu tava num momento muito importante da minha vida, estudando para vestibular. Eu passei no vestibular, comecei a fazer faculdade. Então, eu não queria que eles voltassem, porque eu não queria ter um ambiente desestruturado em casa, mas eles voltaram. E aí eu acabei tendo que sair da casa deles, no caso. Eu fiquei muito pouco com ela depois disso, menos de um ano. Então, dos 10 aos 16, eu não morei com ela. Antes disso, a gente tinha muito conflito também, porque eu batia de frente com ela, porque eu não aceitava algumas coisas que estavam acontecendo. E também, depois dos 17, eu fui embora e eu voltei agora, então. Fui muito, muito, muito sincera com ela desde o começo. Expliquei pra ela que a gente não era amigos, que a gente estava tentando desenvolver uma amizade que nunca aconteceu. Expliquei pra ela que eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas com calma, sabe? Eu não gosto de ser fake, no caso, de pretender que eu sou amigo de uma pessoa. Expliquei pra ela que eu preciso de tempo pra me adaptar, pra confiar nas pessoas. Isso foi no primeiro dia, já falei isso tudo pra ela. Também deixei muito claro, em relação à questão financeira, ela queria que eu só pagasse as contas da casa dela. Se eu tivesse que pagar só as contas da casa dela, seria muito, muito pouco. Então eu falei, não, vou pagar o dobro, que pelo menos já vai ajudar ela, entendeu? Então, fui muito honesto em relação à nossa comunicação e amizade, porque até aquele ponto não existia. Então eu falei pra ela que a gente tinha que reconstruir a nossa amizade, que ela não é minha amiga, entendeu? Falei muito, muito honestamente desde o começo, que eu ainda não confiava nela, que a gente precisava de tempo para se reconectar, para ver como as coisas iriam. E também fui muito honesto e sincero em relação à parte financeira, que falei que ela é totalmente independente de mim, totalmente autônoma de mim, as decisões dela são delas, as minhas decisões são as minhas decisões. E um outro ponto muito importante que eu falei que eu deixava espaço para ela, por exemplo, ela vai trabalhar de manhã bem cedo, eu faço o que eu tinha que fazer durante o dia, assim que ela chegasse em casa eu sairia para a rua. Isso foi o que eu fiz todos os dias. Então isso foi o que eu fiz todos os dias. Ela, antes de ela chegar do trabalho, eu saía da casa dela, deixava ela sozinha até as 9 horas da noite, eu retornava às 8 ou 9 horas da noite e já era hora de dormir. Mas mesmo assim, não deu certo, porque eu percebi vários sintomas narcisísticos, que eu acredito que ela é uma narcisista, sempre acreditei que ela é uma narcisista. Então, eu percebi que durante esse processo ela não viu nada que eu disse para ela, por conta dessa questão narcisística, que os narcisistas não conseguem entender a necessidade do próximo. Os narcisistas já têm um plano do que eles querem, entendeu? Eles não vão te entender, eles não vão te escutar. E, infelizmente, acabou tudo acontecendo de uma forma muito trágica, que ela tentou me matar. Eu vou colocar todos os vídeos aqui no canal. Eles já estão nas nuvens, os vídeos, mas eu preciso editar certinho, porque senão fica muito longo. Mas eu vou editar e cortar as partes que aconteceram, os ataques de discriminação, racismo, homofóbicos, ataques à minha religião,
a blasfêmia, calúnia, ataques à minha honra, foram muitos, muitos ataques. E eu vou mostrar tudo para vocês nos próximos vídeos, mas é esse o resumo. Infelizmente eu tive que ligar para a polícia, porque no final de tudo, ela tentou me matar com uma faca e escondeu a faca dos policiais. Tive que ligar para a polícia veio aqui. Infelizmente a polícia não fez nada, ficou do lado dela praticamente, tentou defender ela. E tentaram criar uma narrativa que nunca existiu. Quando eu liguei para a polícia veio aqui e eles viram ela me atacando, entendeu? E também viram ela fazendo ataques homofóbicos. Então eles gravaram tudo, tá tudo nas câmeras deles, entendeu? Então eles tentaram mudar a narrativa na delegacia, e eu vou também expor tudo nos próximos vídeos, mas foi isso. Eu, felizmente, não estou mais morando com ela. Ela comprou um apartamento e ela já está nesse apartamento dela, e eu não tenho mais contato, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Claro, por esses motivos que eu já contei na minha história do Caos da Liderança, que é um projeto muito interessante que eu quero continuar filmando. Eu vou continuar relatando várias histórias do que aconteceu comigo. E eu tentei me reconectar com eles. Claro que com ela foi no momento de necessidade, mas eu sabia que não ia dar certo por conta de ela ser uma narcisista, de ela só pensar nela. Sempre foi assim a vida inteira. Eu sofri muito nas mãos deles e eu vou relatar tudo aqui nesse canal. E claro que é do Caos à Liderança. Eu quero mostrar para vocês que não foi fácil eu sair do buraco. Quando eu saí da casa deles com 17 anos de idade, eu tava com menos 100, entendeu? Aí eu fui me desenvolvendo, fiz terapia, me cuidei, estudei várias religiões, fiz vários cursos de meditação, yoga, entre outros. Menos 50, menos 25. Aí depois de alguns anos, muito longe deles, eu cheguei ao zero, você tá entendendo? E fora da casa deles eu tive que começar minha vida do zero. Então hoje eu sou uma pessoa assim, muito focado, e eu tenho muita sorte, eu acredito, porque encontrei muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. Eu também me autoanalisei e me melhorei nesse processo. Então eu acho que eu só consegui sair do zero, eu só consegui fazer tudo que eu consegui fazer na minha vida, estudar tudo que eu consegui estudar, aprender tudo que eu consegui aprender, ser uma pessoa super calma, sou super calmo, entendeu? Por conta de eu ter saído da casa deles e por conta de eu não ter tido contato com eles por muitos anos. Se eu ficasse perto deles, eu tenho certeza que minha vida seria um caos. Provavelmente eu estaria preso, provavelmente eu estaria fazendo coisas erradas, provavelmente eu seria um drogado. Porque é isso que acontece quando os meus irmãos, por exemplo, ficam perto deles. É um tentando matar o outro. A minha irmã, por exemplo, se deu uma facada, entendeu? Quando ela estava lá na casa deles, há muitos anos atrás. Tem uma outra irmã, assim, que é uma drogada, mora na rua. Entre outros exemplos. O pai e a minha mãe são muito destrutíveis. Eu não aconselho eles ficarem perto de crianças, educarem crianças. Vai ser uma educação muito ruim. Também eu não aconselho eles a cuidarem de pessoas com necessidade, por exemplo, pessoas com dependência química, ou pessoas com alguma dependência psicológica, ou algum distúrbio mental, pessoas que precisam de ajuda de pessoas maduras, honestas, e pessoas que respeitam a paz e o bem do próximo. Eles são pessoas muito egoístas. Eu acredito que meu pai é um sociopata, minha mãe é uma narcisista, então eles não, ao meu ver, não têm capacidade mental e emocional de cuidar de uma criança, de educar uma criança, também de um ser humano, um adulto também. Então é isso, esse vídeo de hoje é para te explicar por conta de que eu tive que parar essa série do Caos da Liderança. Agora, felizmente, eu aluguei uma casa, estou sozinho, pelo menos uma vez por semana. Vou vir nesse canal contar histórias terríveis que eu passei na mão deles. Aí você vai entender por que eu falo que foi do caos à liderança. Então manda o like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.